Boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Nós daremos início ao primeiro Seminário Internacional de Cultura, dentro em breve. Mas, antes da abertura oficial, nós preparamos uma apresentação, que é um cortejo de maracatu. E como o cortejo está na praça aqui próxima, nós estávamos esperando as pessoas finalizarem seu credenciamento para que nós pudéssemos convidar vocês para acompanharmos o cortejo até aqui, para fazermos o caminho inverso e depois, inicialmente, abrirmos a palestra de hoje. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam, desejar a todos um ótimo seminário e muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos também que participaram aqui, todos os batuqueiros, todos os circenses. Tenho certeza que a gente fez uma grande festa e vai ficar guardada para sempre nos nossos corações aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Vamos dar início à palestra de hoje. Espero que vocês tenham apreciado a apresentação artística, que representa um pouco da necessidade que nos move a organizar esse seminário hoje. A representação das múltiplas culturas que estão disseminadas pela nossa cidade, pelo nosso país, mas também a vontade de promover discussões, relatos e apreciações das mais variadas ordens da cultura, tanto em seus eixos econômicos como criativos. A palestra de hoje vem para nos trazer um pouco dessa visão sobre a cultura na atualidade, os seus desdobramentos e principalmente as suas referências e os seus enlaces com a economia criativa. A nossa palestrante, Luciana Guilherme, é doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ, mestre em Administração e bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, consultora e pesquisadora em Economia Criativa, Desenvolvimento e Políticas Públicas de Cultura. Atua como professora da graduação e pós-graduação, também pesquisadora do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território, vinculada ao mestrado profissional em Gestão da Economia Criativa, pela SPM do Rio. Cofundadora e sócia da empresa Sismo Criativo, Consultoria e Produções, foi diretora de Empreendedorismo, Gestão e Inovação da Secretaria de Economia Criativa, da Secretaria do Ministério da Cultura, de 2011 a 2013. Também assessora de Marketing da Secretaria da Cultura do Ceará,
de 2004 a 2006 e assessora de marketing e comunicação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Senac Ceará de 2002 a 2003. Então, agradeço a presença de todos vocês. Tenhamos uma ótima palestra com a professora Luciana Guilherme e estejam à vontade para, ao final, fazerem suas perguntas, suas colocações e considerações. Muito obrigada. Luciana, bem-vinda. Estou fora da câmera, né, Lu? Aqui. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda oficialmente à nossa primeira noite. Tivemos uma linda apresentação, um lindo cortejo maracatu, que conversa muito com a cultura da sua região, de onde você estudou, de onde você tem origem, e agora a gente abre a fala para você. Muito bem-vinda, querida, e a palavra é sua. Obrigada. Eu que agradeço, secretária, agradeço muitíssimo o convite de vocês para poder partilhar desse momento, né, um momento de troca de informações e de falar um pouco dessas minhas reflexões, né, sobre cultura, a partir tanto de uma prática como da academia, né? Eu tive essa oportunidade de transitar nessas duas dimensões e tanto trabalhar com cultura, com gestão pública de cultura, né, como trabalhar como consultora, mas também como pesquisadora e professora. Então, esse é o tema, eu digo assim, é o tema da minha vida, né? O que me mobiliza. Falar de cultura é sempre muito bom para mim, pela potência que a cultura tem, né? Pela força da cultura na vida da gente. E não só da vida da gente como indivíduo, né? Como cidadão, mas nessa cultura como mobilizadora de agentes que podem e têm força e potência de desenvolvimento do país, né? Dá para a gente pensar em várias dimensões. Então, quando eu ouvi o maracatu, né, você falando aí, secretária, lembrei logo do meu maracatu do Ceará, né? Ouvindo aqui o batuque, né? Como as expressões culturais nos unem, né? Esse país tão grande, a gente pensar no tamanho de um país continental, mas que a gente, ao mesmo tempo que tem tantas culturas dentro desse país, tem conexões e identidades entre todos nós, e isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então, eu vim aqui com esse desafio que vocês me trouxeram, né, dessa pergunta, essa pergunta de partida, né, que nós pesquisadores gostamos de utilizar, que é o que é a cultura hoje, né? Falar da cultura nesses tempos que a gente está vivendo e tempos que não são tão fáceis, né, secretária? Você sabe disso e os agentes e profissionais e empreendedores do campo cultural também o sabem, né? A gente tem vivido momentos bastante duros que têm nos exigido, inclusive, mais criatividade, mais capacidade de inovação diante de tudo isso, né, que está posto. Então, a cultura ela tem essa dimensão antropológica, né? Essa cultura com C maiúsculo, que passa de forma transversal em tudo que a gente vive, mas a cultura também se expressa através de linguagens artísticas, né? Através de uma série de profissões e ofícios que se fazem presentes no nosso dia a dia, nos nossos fazeres, nos nossos saberes, nos nossos encontros, nas nossas sociabilidades, né? Nós nos constituímos dela, né? E a produzimos também, né? Então, falar de cultura, eu lembro há pouco tempo atrás, eu vi uma fala do Ailton Krenak, que ele falava assim: o futuro é ancestral, né? Parece contraditório, né? Quando a gente fala assim, poxa, o futuro é ancestral. E aí um querido amigo, conhecido que eu tenho, que é secretário de Cultura do Estado, lá do Ceará, ele falou assim: se o futuro é ancestral, o presente também é, né? Então a gente vem como reflexo, como resultado de tudo que veio antes, né? De tudo que foi construído, mas de tudo que somos agora e construímos. Então, a tradição, né? As tradições, a gente falando aqui do maracatu,
mas também as novas tecnologias, né, essa cultura digital, tudo isso que se faz presente na contemporaneidade, se influenciam, né, e se mobilizam e mobilizam os atores. A gente nunca é uma coisa só. Cultura nunca vai ter um conceito único e, assim, que seja definitivo, né? A gente vai construindo conceitos. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre isso, né? A partir da provocação que vocês me trouxeram, mas, obviamente, eu estou totalmente aberta para as intervenções, para o que vocês quiserem colocar. A ideia é trocarmos ideias e percepções de mundo, né? Então, eu queria colocar aqui a apresentação. O Manuel vai me ajudar? Pronto. Aqui a apresentação para a gente conversar em cima de alguns pontos. Eu elenquei alguns pontos principais que não são suficientes para tratar de tudo sobre o assunto, mas que já nos provocam a pensar sobre ele e a refletir sobre ele, né? Então, quando a gente está partindo desse, qual é o conceito de cultura hoje, me veio outras questões, né? Algumas questões importantes que servem como base para pensar qual é esse conceito hoje, né? Do que é cultura, do que é desenvolvimento e quais aspectos devem ser considerados para a sua compreensão, como a cultura determina o desenvolvimento e de que modo, né? A secretária sabe bem que não... Eu já tive nos dois lados do balcão, né, secretária? Então, tive esse privilégio de ver o lado de um lado e agora sou sociedade civil, né? Tenho minha iniciativa privada também, atuo numa universidade, mas a gente sabe como a cultura ela tem um papel fundamental quando a gente está falando de desenvolvimento, né? Ela não é só a expressão artística, e quando eu falo só, não é reduzindo o valor da expressão artística, mas dizendo que a expressão artística é a expressão da cultura, mas a cultura ela vai muito além de tudo isso, né? Ela está no nosso dia a dia, ela está na forma como a gente percebe o mundo, nesses traços distintivos. Eu trago aqui o conceito de cultura da Unesco, né, da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, que fala dessa cultura como esse conjunto de traços distintivos, espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracteriza a sociedade. Além das artes, das letras, né? Esses modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Por isso que eu assino embaixo, né, do que a secretária Kelly fala, que a gente fala muito mais de culturas do que cultura, né? Eu conheci o antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, que é um artista, um músico, poeta, compositor e gestor público de cultura, uma pessoa muito interessante, que ele só falava de economias criativas e economias das culturas. Ele usava muito esse termo, porque eu gostava muito de ouvi-lo falando, porque eu dizia assim, realmente, a gente tem formas de se relacionar e de se constituir e de trabalhar que são diferentes no artesanato, dos games, do audiovisual, da música, do teatro, da gastronomia, né? Do design de moda. Então, assim, nós temos realmente uma multiplicidade de formas de estar no mundo, de se expressar a partir e através da cultura, né? Então, esse conceito que foi cunhado nessa Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, a partir de várias discussões, eu sempre gosto porque é um conceito onde muitos pensadores de cultura refletiram sobre o que seria esse conceito, mas que é um conceito antropológico, né? É esse conceito sobre quem somos, né? Como vivemos, como nos percebemos e percebemos o outro. Mas aí eu resolvi trazer também alguns autores que eu diria, muito suspeita, porque são autores que eu não dialoguei pessoalmente, porque já falecidos, né, mas que são muito atuais na minha tese de doutorado, né, quando eu fui discutir essa economia criativa, desenvolvimento, na perspectiva das políticas públicas, né, como é que a gente pensa desenvolvimento e de que desenvolvimento estamos falando, né?
Nós podemos fazer algumas perguntas. Eu acho que as perguntas são até mais importantes do que as respostas, porque as respostas elas mudam, né, no decorrer do tempo. Mas a gente pensar assim, de que cultura estamos falando e de que desenvolvimento. Criticava o conceito de desenvolvimento que estava posto, que ainda é usado muito, né? Estava posto, mas não foi esquecido, ainda é muito usado, que é um conceito de desenvolvimento que associa desenvolvimento e restringe o desenvolvimento à sua dimensão financeira e econômica, onde eu avalio se o país é desenvolvido a partir do seu PIB, seu Produto Interno Bruto. É um dado interessante, o PIB é. O PIB representa uma produção de riqueza econômica, e isso é importante. Mas quando você aprofunda mais um pouco, você pode identificar países que têm um PIB alto, mas têm uma desigualdade social imensa. Que têm um PIB muito alto, mas não existem políticas que promovam a equidade entre as pessoas. Que sejam poderosos economicamente, mas que têm regimes políticos ditatoriais, né, que não permitem e que não dão espaço para a liberdade. Né? Então, o Amartya Sen, ele escreveu um livro que é muito interessante, que talvez alguns já tenham lido, que é Desenvolvimento como Liberdade, né? Porque ele associa o conceito de desenvolvimento ao conceito de liberdade. E ele diz assim, olha, não estou descartando a importância de desenvolvimento econômico, mas o econômico é meio, não é fim. O econômico ele é garantidor da possibilidade de você realizar coisas, de você expandir liberdades, de você expandir oportunidades para que as pessoas possam viver as suas liberdades e as suas capacidades criativas. Então, a centralidade do desenvolvimento sai de uma dimensão restrita ao econômico e se desloca para o humano, se desloca para a liberdade. E isso é muito potente, né? Porque daí ele vem trabalhar dentro dessa lógica de que se eu expando as capacidades das pessoas, se eu permito que as pessoas possam escolher o tipo de vida que elas valorizam, elas vão realizar seus projetos de vida, elas vão conquistar uma qualidade de vida que no coletivo desenvolve o país e gera riqueza econômica, inclusive. Não são oposições, não são ideias opostas, né? Mas é uma ampliação disso. Então, se você pensa num país que tem educação, né? E eu li um pouquinho, viu, secretária, do seu histórico, que eu sei que você vem da educação, né? A gente sabe que educar. Pois é, eu não quero te interromper, mas já quero te interromper. Só para complementar, a Bell Hooks, no Feminismo é para Todos, também traz essa mesma concepção, dizendo que a segurança das mulheres, especificamente, né, contra esses números abusivos, e aí a gente não está falando só da questão cultural, a gente está falando da questão cultural enquanto feminicídio, né, enquanto mulheres frágeis são violentadas e brutalmente mortas, que também é parte de um aspecto cultural, especialmente nesses países da América Latina, colonizados com uma cultura de exploração ainda mais voraz do corpo feminino. Como a segurança econômica das mulheres garante a segurança física, uma vez que elas se emancipam. Então, é esse deslocamento de olhar, né, da economia, como uma economia que nos dá um tanto de segurança para sermos dignamente vivos dentro dessa sociedade em que vivemos. Isso. Não é? A cultura ela perpassa tudo, ela reverbera e perpassa tudo. Né? Desde essa cultura da manutenção da vida digna até a possibilidade criativa. Ninguém pode criar se tem uma emergência de insegurança alimentar, por exemplo. Exato. Né? Como criar se você não tem o básico, né? Se você não tem aquilo que te garante um mínimo da sua existência.
Então, você tem toda a razão, assim, quando a gente fala de cultura, a gente acaba falando junto de educação, né? A gente acaba... A cultura tem essa transversalidade, né? Porque a gente está falando de uma percepção de mundo, de vida e de valores que vão pautar todas as relações, seja no universo familiar, seja no campo profissional. Então, essa liberdade, de que liberdade estamos falando, né? Você fez a pergunta de que cultura, de que desenvolvimento e de que liberdades nós estamos falando. Que precisa, na verdade, se quebrar uma cultura de opressão, uma cultura, né, que não permite as pessoas se reconhecerem como agentes transformadores das suas próprias vidas e do seu entorno, da sua comunidade, do seu país. Né? Então, é legal a gente ver esses diálogos, né, que vão se tecendo e que, às vezes, por uma série de preconceitos, e a gente sabe que o preconceito é essa não compreensão do conceito, né? Ele é ele não, essa incompreensão conceitual dos significados e dos valores, ela faz com que, por exemplo, alguns homens entendam o feminismo como o contrário do machismo. E não é, né? A gente está falando de equidade, a gente não está falando de mudar a roda da opressão. Exato. Não é isso, não é isso. É uma nova cultura onde haja liberdade para todos e todas. Para todos, exato. É um olhar da inclusão. Né? E eu diria que até, secretária, que vai além da mulher, né? É do feminino. Né? Porque quando a gente observa uma população LGBTQI no Brasil, que é o país onde mais mata, a gente está falando do feminino, que está presente em vários gêneros, né? Então, seguramente. E que não necessita ter nascido dentro de um corpo, né, feminino. Isso, biologicamente, né, feminino. Mas que se entende, né, feminino. Exatamente. Então, falar desse processo, desses conceitos, né, falar de cultura é falar de desenvolvimento também. Né? Não tem como a gente não pensar nessa correlação entre dois conceitos tão potentes. E aí eu trago também o Celso Furtado, que é o nosso economista, né? Que foi o nosso primeiro ministro da Cultura da época da redemocratização. Né? Ele foi ministro, muita gente até não sabe disso, né? Mas, e até na época falava assim, como assim um economista ministro da Cultura, né? O que o economista sabe de cultura? Quer dizer, a discussão que ele trazia para o desenvolvimento era a partir da cultura, era entendendo a cultura como um vetor, né? Tendo um papel-chave, uma importância estratégica para construir esses novos modelos. Se eu quero pensar num modelo onde o país pode ganhar autonomias e independências, isso passa pela cultura. Né? Ele tem um livro muito famoso dele, que quem lê Celso Furtado gosta muito, né? Que ele fala de criatividade e dependência da civilização industrial. Né? E fala como o nosso processo de industrialização foi desenvolvido a partir de uma relação de dependência, onde o valor principal que está na criatividade não estava aqui. Estava em outros países, sedes, né? Nós reproduzíamos produtos. Aí vem a importância da ciência e tecnologia, né? De novo, cultura, educação, ciência e tecnologia. Não dá para pensar esses elementos de forma separada, porque pensando a cultura como vetor de desenvolvimento, eu estou entendendo que a criatividade, que o Furtado dizia que era filha da cultura, que era uma invenção da cultura, ela passa a ser esse elemento de intervenção e transformação da realidade. Porque a criatividade, ela passa por essa busca de soluções. E quando a gente pensa numa dimensão mais pragmática, como também na busca de você encontrar formas de expressar sentimentos, emoções, visões de mundo, né? E isso é transformador da realidade. A gente transforma
no simbólico, né, e no material, né, não é uma coisa só, não é só isso ou só aquilo. O binarismo aí já dançou há muito tempo. A gente está falando de um mundo complexo, né, e que dessa criatividade inventada pela cultura, e inventada porque na medida que você promove e desenvolve a cultura de um país, você amplia as capacidades criativas, você expande as liberdades, que o Amartya Sen falava ali, né? Eu tenho condição de utilizar esse processo criativo num desenvolvimento econômico. Eu tenho condição de pensar a criatividade nas relações sociais e nos processos políticos, nas convergências de olhares e interesses pelo bem comum, né? O exercício da política é tão difícil, né? Por isso, porque como é que você consegue unir olhares tão contraditórios? Como é que você consegue encontrar um senso que seja comum em busca de uma melhoria da sociedade com visões de mundo tão diferentes, né? Então, é preciso criatividade também nesse lugar, né? Nesse lugar da gestão pública, nesse lugar da política, nesse lugar da defesa dos direitos, né? Da promoção da igualdade. E a cultura, ela vem transversalizando tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ela faz parte da nossa estrutura, da nossa sensibilidade, da nossa espiritualidade, de quem nós somos, de como nos vemos, do nosso sentimento de pertencimento e da relação com o outro. Isso é muito fundamental, né? Isso, na verdade, o Furtado, ele entendia isso. Muito antes de se falar de economia criativa, ele já estava falando disso. E só não sabia que nos anos 90 isso ia nascer na Austrália, que depois né, ia ter toda uma discussão, mas ele já apontava para isso, ele já tinha essa percepção dessa força simbólica da cultura, né? E aí, quando a gente pega esse desenvolvimento, sempre se enfocou o desenvolvimento econômico, ambiental e social, né? E a cultura ficava ali dentro do social, quase como, digamos, quase como uma ação filantrópica, né? Quase como num plano menor, num plano secundário. E o que se percebeu nessas discussões é que a cultura, muito mais do que isso, ela é um quarto pilar do desenvolvimento. Se o desenvolvimento era compreendido a partir desses 3 pilares, econômico, ambiental e social, né? Essa discussão de desenvolvimento sustentável que é tão urgente, né? A gente está falando de meio ambiente todo o tempo, a gente está falando de crise climática, de colapso climático, tantas coisas que todos nós estamos enfrentando em função desses desequilíbrios ambientais. Mas por que os desequilíbrios acontecem? Porque eles são reflexos de visões de mundo que geraram esses processos de destruição desse meio ambiente. Então, a cultura, ela tem que a discussão ambiental tem que ser culturalizada. A discussão econômica também. Não é só a economia da cultura, mas é a cultura da economia. Qual é a cultura da economia? Qual é a cultura do social? Como é que a cultura se estabelece para gerar criatividade e inovação, fortalecendo processos de desenvolvimento? Então, essas perguntas nos mostram essa transversalidade, né? E nos mostram que a cultura, para além dos setores culturais, para além dos setores criativos, que são tão importantes nesse processo, né? Porque fazem parte de uma expressão do que pensamos, do que vivemos, do que sentimos, mas também de representações de uma sociedade, né? Os artistas, eles são os nossos canais, né? Do que toda uma sociedade sente. Ele sente como indivíduo e ele sente como sociedade. Ela sente, né? Ele sente, pensando em todos os pronomes, né? Então, assim, quando a gente olha essa cultura transversal, a gente fala que se eu trabalho a cultura numa região e num determinado território, eu estou desenvolvendo o humano. Porque eu estou trabalhando essa dimensão moral, afetiva
espiritual e estética. Né? Se eu estou promovendo a cultura, se eu invisto em cultura, eu estou melhorando processos, eu estou ampliando e facilitando o processo de ensino-aprendizagem na escola. O quanto é importante a arte na escola, né? Porque a arte, ela quebra essa lógica tão encaixotada, que a gente sabe que existem, lógico, metodologias educacionais, existem visões, né, da educação que querem resgatar a criatividade perdida no processo de desenvolvimento humano, né? Tem um cara que ficou muito famoso, o Tom Hopkinson, né, que falava de criatividade, que ele dizia assim: as crianças nascem criativas, e a escola vai tirando a criatividade das crianças. Todos somos criativos. Então, como é que a arte é esse espaço de garantia, digamos assim, esse espaço de liberdade, de construção e de promoção, de desenvolvimento dessa criatividade? Eu lembro muito de uma matéria que eu li agora, acho que foi no período da pandemia, que falou que no Canadá pessoas com depressão estavam recebendo um receituário, não sei, alguns talvez já tenham lido nisso, um receituário médico que uma das indicações, além de medicamento, de terapia, era visitar museu. Era ter uma programação cultural, de como isso é transformador. Então tem a ver com saúde também, né? Aqui eu estou falando de ensino-aprendizagem, eu não coloquei a saúde, mas tem a ver com saúde mental. O que seria da gente sem os conteúdos culturais nesses 2 anos que nós vivemos? Nossa, a gente é enlouquecido, né? E aí vem a geração de trabalho e renda, né? Porque a gente está falando de uma inclusão produtiva, a gente está falando de negócios, a gente está falando de empreendimentos, né? Nem os setores culturais, os setores criativos têm realidades muito díspares, como a gente tinha falado, né, no começo. Então, se alguns setores já se relacionam de uma forma mais simbiótica, digamos assim, com uma dimensão comercial, outros não. Então, uma celebração popular, um jongo da serrinha, um maracatu, né, um reizado, ele não vai ter a mesma lógica de bilheteria de um show, né? Ele não tem essa lógica comercial, mas ao mesmo tempo ele é tão fundamental para o turismo, né? E eu sei que a Secretaria de Mogi das Cruzes é Cultura e Turismo. Então, como pensar esse turismo cultural, né? Porque se a lógica não é uma lógica comercial, mas uma lógica de expressão popular, da sua espontaneidade, do seu encontro, da sua festa, da sua afirmação de identidade, os hotéis estão sendo ocupados. Os restaurantes também, pelas pessoas que vão para a cidade, né? Existem negócios que estão sendo favorecidos, que não são necessariamente culturais ou criativos, mas que estão sendo favorecidos disso, né? Como pensar numa política cultural que garanta essas conexões, né? Que garanta esse desenvolvimento econômico que extrapola os próprios setores culturais, que rebate outros? E aí vem o enfrentamento da violência. A gente sabe como a cultura é política de segurança pública também, né? Então, eu moro no Rio, né? E aqui no Rio a gente passou por aquele processo das UPPs, né? Vocês conhecem muito bem, todo mundo conhece no Brasil. Então, teve esse processo de ocupação das favelas, com as UPPs, Unidade Política Pacificadora, e que, num primeiro momento, funcionou, mas depois começou a degringolar o projeto, né? E aí, a grande discussão, inclusive de um dos secretários que acabou indo embora, que foi o responsável pela implantação do projeto das UPPs, que era o Beltrame, ele dizia assim: se não tiver cultura na favela, se não tiver educação, se não tiver esse passo seguinte, a repressão não dá conta. A repressão entra numa situação crônica. Mas se ficar só na repressão, tudo vai voltar. É violência que vai, violência que vem e não gera processo de transformação. Então, quando a gente pensa na cultura, e aí as famosas bibliotecas de Medellín, na Colômbia, né? Onde o Jorge Melguizo, né, que foi o secretário de Educação e Cultura, né, ele trabalhou fortemente
né, na construção dessas bibliotecas, mas dentro de um processo de envolvimento com a comunidade. Ele não chegou e falou, vamos construir uma biblioteca numa comunidade, sem falar com a comunidade, sem saber que comunidade era essa, quais os anseios da comunidade. Ele não chegou lá, a obra, fez a biblioteca, cortou a fitinha e falou, pronto, é de vocês, a biblioteca. Não. Começou numa discussão da comunidade. Quando a biblioteca abriu, a porta já era deles. Cultura também exige essa conexão, né, Luciana? Isso. É antes de tudo essa conexão, as coisas precisam É fazer isso. sentido, né? É a lógica do software e do hardware. Eu preciso ter um laço, eu preciso ter um É referencial. preciso. Não adianta a construção, a obra com a plaquinha, se as pessoas não fazem parte do processo. Porque cultura, a cultura vem das pessoas, vem da sociedade, é o ser humano, né? Então, como é que eu integro isso? Como é que as pessoas se sentem apropriadas desse lugar? As bibliotecas parques, por exemplo, houve uma tentativa de transpor esse projeto para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro se criaram bibliotecas parque, Manguinhos, no centro da cidade, Niterói. E aí um dia, sabe aquelas coisas, a gente que é com cultura, a gente está sempre pensando, né, nesse assunto. Aí tinha uma senhora que fazia faxina no meu apartamento. E aí um dia eu conversando com ela, e ela com filhas pequenas. E eu disse assim, você já foi na Biblioteca Parque, ali no centro? Ali na Presidente Vargas? Ela, e tem. Aí tem, você não desce ali você desce aonde? Ela falou lá da estação de metrô, que era praticamente em frente, viu? Praticamente em frente. Eu falei, sabe aquele prédio bonito que tem ali? Não sei. Eu sei. É a Biblioteca Parque. É mesmo? Não sabia. E pode entrar? Aí eu falei, é pública. É para entrar mesmo. E tem um monte de coisa lá, era linda a biblioteca. E aí ela nem sabia, primeiro, que era uma biblioteca, segundo, se ela ainda mais uma programação, né? Então, olha a falha, né? Quando você vem com uma estrutura sem um processo de envolvimento das pessoas, que é a alma do lugar, né? A alma da cultura está no ser humano, nas suas relações e sociabilidades. Então, você gasta milhões para quê? As pessoas não se reconhecem, né? Ela acabou indo, foi com as filhas, depois chegou para mim um outro dia e falou assim, as meninas enlouqueceram, tinha contação de história, tinha filme, tinha teatro, um monte de livro, tinha uma cinemateca, gratuito, né? E às vezes se fala assim, poxa, não tem dinheiro, realmente, os orçamentos de cultura poderiam ser muito melhores, mas existem muitas ofertas em equipamentos culturais que são desconhecidas pela grande população. Então, de que cultura estamos falando e para quem, como as pessoas estão integradas ou não? Então, Furtado já dizia isso, né? A Marte já tocava nesses assuntos e falava, poxa, olha o tanto de externalidade que é gerada e que pode ser gerada, né? Onde você pode revitalizar centros históricos, requalificar zonas urbanas degradadas, tem vários projetos. Alguns muito bem-sucedidos, outros nem tanto, a gente sabe disso. Tem projetos, inclusive, que expulsam os moradores, porque acaba valorizando tanto em termos imobiliários que as pessoas não têm mais condição de se manter. E muitas vezes, por não haver envolvimento da meio da população, é um projeto lindo que depois de 10 anos já não está tão bom. E que depois de 15 anos e 20 anos se acabou, né? Então, assim, não dá para não ter a centralidade no humano. A gente está falando de cultura, né? E a cultura, promover o desenvolvimento cultural é promover não só o desenvolvimento dos setores culturais. Não é só a ampliação das artes. E aí, voltei à Declaração Universal, né? Que no artigo 3 fala da diversidade cultural como um fator de desenvolvimento, né? Como é importante a diversidade, né? As culturas, as múltiplas identidades. Mas a gente fala de criatividade e inovação, que são as palavras do momento, né? Todo mundo fala da importância da criatividade e da inovação. Ela vem dessa diversidade, dos diferentes olhares. Grupos homogêneos nunca serão tão criativos e inovadores
quando comparados com grupos onde a diversidade é contemplada, onde há esse encontro, essa troca, né? Então, a diversidade cultural amplia, como diz na declaração, as possibilidades de escolha que se oferecem a todos, né? É fonte do desenvolvimento. E eu digo até que ela é fonte e produto também, ela é resultado do processo, né? Porque não é estática a cultura. E ela, na verdade, é garantidora dessa existência intelectual, afetiva, moral e espiritual que sejam satisfatórias, né? Então, esse vínculo, aí tem o Renato Ortiz, né? Nosso querido Renato Ortiz, ele diz, cultura e desenvolvimento, o vínculo é decisivo. Um desenvolvimento desconectado da dimensão cultural, um desenvolvimento que não inclui a cultura como vetor, ele é limitado, ele é restrito, ele é empobrecido. A riqueza é econômica, mas a riqueza precisa ser social, cultural, ambiental, né? A gente tem outras dimensões. Então, volta aquela pergunta, de que desenvolvimento está se falando? O Amartya Sen, que eu citei antes, ele foi um dos idealizadores do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A gente sabe como é importante o IDH, né? Ele traz outras variáveis tão importantes ligadas à saúde, ligadas à educação, né? Que nos colocam numa compreensão dos territórios de uma forma muito diferenciada. E aí vem esse conceito de cultura que no Brasil, né, ganhou muita força ali a partir do nosso ex-ministro Gilberto Gil, né, onde ele falava, ok, cultura é importante, mas esse não é o Ministério das Artes, é o Ministério da Cultura. Porque o Ministério da Cultura entende que a cultura ela é simbólica e as expressões artísticas estão nessa dimensão simbólica. A cultura é cidadã, porque é importante o acesso, o direito à cultura, o direito a produzir e o direito a consumir cultura, a acessar cultura, porque ela é transformadora, tanto para quem a tem como ofício, como para quem aprecia, se conecta, né? E ela é econômica, ela gera trabalho e renda. Ela é uma das... o campo cultural, e aí a gente pensa no campo da economia criativa, que expande um pouco mais, né, esse campo cultural, é um campo que emprega muita gente no Brasil. A gente não está falando de uma hipótese, de eu acho, não. A gente vai ver os dados, quando a gente observa os dados, a gente vê que a força dessa economia é maior do que grandes indústrias brasileiras, do que uma indústria automobilística, por exemplo. O Carnaval do Rio em 2020 trouxe 4 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, em 10 dias. Por causa da festa. Aí você fala, festa? Nossa, nós somos tecnologia de ponta em festa aqui no Brasil, não? A gente sabe fazer festa. E a festa caminha junto com o turismo, né? Fazendo aqui o link, né? com a pasta de vocês, né? Que trata isso. Poderíamos fazer a pergunta, eu estou só levantando a pergunta, de que turismo estamos falando, né? De qual turismo? Pode ser um turismo extremamente espetacularizado no mau sentido, porque o espetáculo é muito bom, mas espetacularizado no sentido de perder a sua essência naquilo que é cultural. Pode ser um turismo predatório, né, que acaba por destruir muita coisa, né? Teve um movimento, e ainda existe esse movimento. Barcelona tem um movimento do povo de Barcelona contra o turismo. Não queremos mais turistas aqui, né? E olha que o turista leva dinheiro para a cidade, porque tem um turismo que traz esse círculo virtuoso e tem esse turismo que é extremamente predatório. Então, de que turismo estamos falando? De que atividades econômicas da cultura, né, da economia criativa, se relacionam com esse turismo? O turismo alimenta esses setores e se alimenta deles também. O turismo é um setor relacionado com entretenimento também, com lazer, né? Isso tudo vem junto.
E são setores muito potentes, que empregam muitos profissionais no Brasil. E isso, a gente considerando só quem está formalizado. E a gente sabe que tem uma informalidade grande nesses setores. Então, isso é o que captura, a gente consegue capturar a partir de dados do IBGE, que nem dão conta de todas as atividades culturais criativas. Lembro quando eu trabalhei no Ministério da Cultura, na Secretaria de Economia Criativa, a gente foi conversar com o pessoal do Ministério do Trabalho. E tem a Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. E quando a gente olhava a CBO, tinha um monte de profissionais da cultura e criativos que não se encaixavam na classificação. Não havia um correspondente. Não havia DJ, por exemplo. Não existe DJ. Olha, imagina, não existe DJ. Né? Juridicamente não tinha. O Estatuto do Artesão é recente. É muito recente. O artesanato, gente, vem de quanto tempo? Muito antes. Desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, olha como existem ritmos diferentes. E quando a gente imagina que todo o Brasil é artesão, você pega dados da Munique, né, que é dos indicadores de cultura dos municípios, você vê que mais de 97, 98% dos municípios brasileiros têm um artesanato. Olha a força. Agora, como é que esse artesanato é tratado? É um artesanato que só copia ou é aquele da identidade, aquele que traz a diferença, que traz esse mix de culturas? Eu participei de uma formação em São Paulo, que foi muito legal, que tinha representantes de secretarias de alguns municípios, e a gente estava discutindo, e tinham também agentes ligados ao artesanato. E quando eu fui dar uma mergulhada, né, naquele mergulho anterior, e ver as origens étnicas de São Paulo, né, é uma loucura, gente. Quando a gente vê que o mundo todo está em São Paulo, né? O Brasil todo está em São Paulo, no estado, eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando nos municípios também. E o mundo também está. E olha a diversidade cultural e a força de tudo isso, que se produz a partir disso. Então, essa visão das 3 dimensões da cultura foi uma dimensão que veio sendo discutida ali do início dos anos 2000 para cá, 2003 para cá, que foi quando o Gil assume, e na sequência, né, foi se ampliando, e secretarias de Estado, secretarias de município foram adotando essas discussões, dizendo, o simbólico sempre foi o priorizado, o cidadão também, o econômico sempre ficou ali meio que para depois. Os editais chegaram, né? Eu já dei uma pesquisada no site de vocês, eu sei que vocês têm o programa de vocês de incentivo à cultura, tem um dever de casa que Mogi das Cruzes já fez, né? Tem um plano, né? Tem um fundo, tem a lei de incentivo, não é todo município que tem, nem toda a capital. Isso é um dever de casa muito importante, né? Mas o incentivo, o fomento à cultura, ele é importante, o recurso público ele pode ser, é um dos canais importantes para isso, mas não o único. Como pensar outros processos de fomento que vão além disso, né? Como pensar setores que podem se desenvolver, digamos, numa lógica de negócio mais sustentável do que outros. É aquilo que eu falei antes. Não vamos comparar o jogo da Serrinha com uma startup de games. São coisas diferentes, né? Então, os tratamentos têm que ser diferentes, os setores são diferentes. Mas um game que trabalha uma lógica, que trabalha uma narrativa, que trabalha uma história, porque game é audiovisual, né? Quando você vê um game brasileiro que vai usar uma guerra medieval, eu, particularmente, acho um grande desperdício. Contar as nossas histórias nos games, né? Eu conheci um desenvolvedor de game na Bahia que ele fez um game dos orixás. Eu achei incrível. E era um game educativo. E queria trabalhar também questões de intolerância ou tolerância, né? Os dois lados da moeda religiosa.
Teve um outro que fez um game, gente, que esse foi muito incrível. Teve a Copa do Mundo. Vocês lembram quando teve a Copa do Mundo? Nas capitais tinha um perímetro em volta dos estádios que só os patrocinadores da Copa poderiam atuar. E a FIFA disse que as baianas do Acarajé não podiam vender na Fonte Nova, que é o estádio de futebol em Salvador. A cidade parou. Como assim a baiana do Acarajé não pode? Aí a desculpa deles: os turistas vão se queimar com óleo quente. Olha. E aí teve uma campanha e teve um desenvolvedor de game que criou o game. O McDonald's, por exemplo, estava lá, porque a McDonald's era um dos patrocinadores, e ele fez um game que era a luta do Acarajé contra o Big Mac. E foi incrível. Gerou um engajamento, todo mundo sabe. Então é isso, olha a força da cultura, né? Olha onde ela está. Juntou o desenvolvedor de games com a baiana do Acarajé, né? Numa demanda, e eles aceitaram. A confusão foi tão grande, gente, que a baiana estava lá. As baianas foram credenciadas na Fonte Nova, né? Então, essa criatividade que vem, que é uma invenção da cultura, né? E que se alimenta de uma diversidade cultural, ela pode ser inovadora na medida que ela transforma o conhecimento, né? E a criatividade em riqueza e bem-estar social, riqueza cultural, riqueza econômica e bem-estar. A cultura sendo esse vetor, né? E a economia criativa, a economia da cultura, ela aposta no desenvolvimento a partir e através da cultura. E ela une o ancestral contemporâneo. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que me toca, né? Porque às vezes se fala de inovação sempre tecnologias de ponta. Vamos na ancestralidade. O quanto se descobre em termos medicinais o que povos originários, né, já fazem há séculos, né? O quanto da gastronomia, o quanto de tantas práticas e que estão transformadoras quando a gente fala de design de moda, quando a gente vê um designer mineiro como Ronaldo Fraga, que vai lá beber das origens, né, das rendeiras, né, onde as coleções dele nascem da ancestralidade, onde ele vai no Cariri cearense, ele vai ali no Rio São Francisco, saindo de Minas até a Bahia, e vai conversando com populações ribeirinhas e desenvolvendo um produto que é único, porque é o que é o Brasil, né? Onde há essa mistura, onde há essa diversidade. Então é esse espaço, né, de reunião de bens e serviços, de produtos, onde a memória e a diversidade do patrimônio cultural estão presentes, mas também estão presentes o conhecimento científico e tecnológico. A gente está falando de arte, de cultura, de ciência, de inovação, né, de economia. É transversal, é junto. Por isso que cultura e desenvolvimento são tão potentes, né? E aí, quando a gente vê tudo isso, aí eu trouxe aqui Milton Santos, porque eu sou apaixonada por Milton Santos, gente. O nosso geógrafo, né, mais lindo. Você não é a única, tá, Luciana? Além de você, de mim, a gente tem mais uma pá de gente aqui nessa plateia, tenho certeza. E a gente tem a nossa chefe de divisão do educativo, que é uma geógrafa e que é apaixonadíssima por Milton Santos. Desculpa te interromper, mas eu tinha que falar. Ele está aqui na nossa cabeceira sempre na secretaria, viu? Não, então estamos em casa, né? Estou em casa aqui. Vocês são meus pares, né, nessa discussão, porque o Milton Santos, ele traz um olhar e ele entende a força da cultura, né? Eu gosto muito desse trecho, que é um trecho que eu coloquei até na minha tese, quando eu estava escrevendo, né? Que ele diz: gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma política territorializada. Essa cultura da vizinhança valoriza ao mesmo tempo a experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade. É desse modo
que gerada de dentro, essa cultura endógena, impõe-se como alimento da política dos pobres, que se dá independentemente e acima dos partidos e das organizações. Né? Então, quando ele escreveu aquele livro, Por uma Outra Globalização, né? que ele vai fazer essa discussão e que ele não nega que a globalização é fato e que é um processo inexorável, né? Mas que, ao mesmo tempo, na hora que ele fala por uma outra globalização, ele fala de como as culturas, as diferentes culturas, podem se apropriar das tecnologias e dos processos de inovação que são trazidos desse próprio processo de globalização e transfigurar seus próprios fazeres, seus próprios saberes, né? É quase aquela lógica hacker, né? Vamos hackear né? A globalização. Vamos pensar em soluções, né? E onde a cultura endógena, que reconhece os saberes e fazeres do lugar, que não há uma imposição, que aí é aquela discussão também que tem gente que ainda fala da alta cultura e da baixa cultura, né, gente? Nossa, é de doer isso, né? É de doer. Ah, isso é cultura, isso não é cultura. Eu falo, gente, a gente já passou dessa fase, a gente já está em outro lugar, né? Cultura do humano. Cultura tem a ver com quem nós somos, nosso lugar no mundo, aonde pertencemos, as nossas identidades. Então, é dessa cultura, e que não é estática, e que não é paralisada, e que é um processo dinâmico de construção, desconstrução, reconstrução contínua, que a gente vai avançando, que a gente vai indo para outros lugares, né? Por isso que, para além, a gente precisa, sim, de recurso orçamentário, né? Quando a gente pensa na importância da Lei Aldir Blanc, na importância da Lei Paulo Gustavo, né? Tão importantes para um campo que foi tão maltratado nesses 2 anos. Tão difícil, né? A gente sabe as dificuldades que o campo cultural passou. Mas como é que a gente vai para um outro lugar, né? Na hora que a França deu um auxílio emergencial de um valor muito mais alto e acho que em 2020 eles garantiram 1 ano e meio, né, de auxílio emergencial. Porque eles já entenderam que cultura tem a ver com quem eles são, mas também tem a ver com o desenvolvimento desse país a partir de um turismo cultural muito potente que eles desenvolvem, né? Então, eu peguei aqui, viu, secretária? Roubei do site de vocês, fui lá pesquisar vocês e fiquei bem feliz quando eu vi o programa de fomento, a lei de incentivo, o plano, abri o plano, li os eixos, né? Muito legal a gente ver essa construção que vocês têm. Agora, como política pública é sempre evolução, crescimento, né? E esse é o exercício do gestor, né? Eu sei que vocês estão aí em 2º ano, né? Depois de um 1º ano pandêmico, né? Estava conversando com o Manuel, nossa, assumir um 1º ano pandêmico é difícil, né? Porque é isso, você vai no emergencial, como é que você dá o passo adiante, né? Se você está numa situação de emergência. Então, aquelas perguntas todas que a gente fez, né? De que cultura estamos falando, de que desenvolvimento, né? Para onde queremos ir, quem são os atores culturais, quem são os agentes econômicos, quem compõe, está e se articula no território, na cidade, né? O que é Mogi, o que é a cultura de Mogi das Cruzes, a cultura dos mogianos, acertei? Acho que eu estou falando certo, dos mogianos, não é isso? Então, assim, nesse lugar, né, vocês já tiveram conquistas e eu vi isso rapidamente no site, mas a gente sabe que sempre precisa avançar, né? A área da cultura tem muito chão pela frente. Então, assim, o que em cada um desses programas se pode avançar? O que se pode pensar no sentido de promover essa cultura e seu desenvolvimento territorial e o seu desenvolvimento econômico de uma forma mais potente? Eu lembro que quando eu fui lá da SEC, né, da Secretaria de Economia Criativa, a gente no planejamento,
a gente dizia assim, olha, a gente não vai aqui dizer, chegar a um conceito definitivo. A gente tem que ter um ponto de partida, né? Agora, a gente precisa de princípios balizadores da política que a gente vai fazer. Porque com esses princípios, tudo que a gente pensar de programa e projeto, a gente vai falar, cumpre com o princípio? Tem relação com esse princípio? E aí a gente elegeu 4, eu nem coloquei aqui na apresentação, mas assim, a gente elegeu o princípio da diversidade cultural, o princípio da inovação, o princípio da sustentabilidade e da inclusão. Então, esses 4 princípios, a gente pensava, na hora que a gente formulava programas e projetos e editais e não sei o que, a gente falava, ele está cumprindo com esses princípios? De que forma? De que modo a sustentabilidade está aqui presente? Social, cultural, econômica? De que modo a diversidade cultural é valorizada, reconhecida, preservada, promovida? De que modo a inovação ela é um elemento que vai estar presente, que é próprio dos produtos culturais criativos, mas também nos processos, também em tecnologias sociais, também em modelos colaborativos, que criem fortalecimento dos territórios. De que modo esse programa, esse projeto é gerador, e eu vi que vocês têm um eixo de desenvolvimento econômico, que vocês falam disso, né? É gerador de desenvolvimento econômico, né? No sentido de apoiar os setores com as suas diferenças. Não é o mesmo edital para todos os setores, né? São realidades diferentes. Então, assim, lá no Ministério, eu lembro muito de chegar uma vez num fórum no Pará e um produtor de audiovisual dizer assim, não adianta lançar um edital de audiovisual no mesmo valor de São Paulo para o valor aqui de Manaus, porque fazer filme em Manaus ou em Belém, na verdade era Belém, fazer filme em Belém é muito mais caro do que fazer em São Paulo. Porque em São Paulo tem um monte de empresa que dá para alocar equipamento, né? Que dá, assim, a capacidade de produção, o sistema produtivo é muito mais potente. A gente aqui tem que alugar e tem que trazer. Então a gente paga o aluguel do equipamento durante o filme e durante o deslocamento. E às vezes o deslocamento leva quase mais tempo do que o próprio filme. Então o preço do nosso filme multiplica, né? Quer dizer, uma coisa que eles chamavam de custo amazônico. Eu não conhecia esse termo, não conheci nessa época, né? Então, quais são os custos? Quais são as necessidades? E isso parte da escuta, né? Parte desse espaço de escuta, de construção coletiva mesmo. E desse olhar para o futuro, né? Do futuro que é ancestral e que é contemporâneo, né? Então, parafraseando o nosso querido Krenak, né? E o meu amigo Fabiano dos Santos, que é o secretário de Cultura, que ele fala, e é presente também, né? Então, essa conexão que é muito importante. E aí, volta a pergunta, a gente não respondeu tudo não, aqui eu vim provocar vocês, né? Então, assim, qual é o conceito de cultura hoje, nesse lugar, nesse país, nesse estado, nessa cidade? Com todas essas variáveis internas e externas que nos afetam, né? Com as possíveis articulações que podem ser feitas, né? Com a lógica dessa transversalidade que é tão potente, mas ao mesmo tempo nos coloca às vezes num lugar frágil, né? Porque o que está em todo lugar pode não estar em lugar nenhum. Então, assim, como é que eu estabeleço, né? Eu me colocando aqui no lugar de vocês, né? Eu, Secretaria de Cultura e Turismo, como é que eu estabeleço minhas relações com os meus pares dentro da prefeitura, né? Porque cultura é desenvolvimento econômico, cultura é educação, cultura... Como é que a gente une força? Porque o orçamento está aí e as sinergias são fundamentais. Como é que eu, artista, produtor cultural, né, empreendedor, penso também quem são os meus pares, onde eles estão, como é que a gente se complementa? Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, como é que eu posso fazer em rede? Quais são os canais, né? Onde eles estão? Então, são esses elementos e essas perguntas que nos povoam, né?
e que, na verdade, vocês começaram me perguntando qual é o conceito de cultura hoje, aí eu vim com tantão de perguntas junto, que são perguntas derivadas de tudo isso, né? Então, essa era a apresentação que eu montei aqui para a nossa conversa, mas, enfim, vamos continuar a conversa, né? Esse é o cerne do que eu queria trazer aqui para vocês. Lógico que tem muito mais, eu sei que terá muito mais, o seminário está só começando, né? Vocês têm muitos debates, muitas discussões. Mas é isso, gente. Vou encerrar aqui acho que a gente pode encerrar o compartilhamento. Pronto, encerrei. E estou aberta para a gente continuar a conversa. Alguma pergunta, algum ponto? É isso, Luciana. Muito obrigada por enquanto. Eu tenho algumas colocações para fazer, mas eu acho que o público tem mais colocações, mais perguntas muito mais interessantes que as minhas, né? Então eu queria abrir a palavra para quem quiser falar. Então vamos lá. Já temos pessoas aqui. Tá. Boa noite a todos. Eu costumo dizer que eu sou muitas, porque eu sou professora da rede estadual de São Paulo, professora de arte, sou formada em artes cênicas, sou agente cultural, atriz, estou conselheira de cultura no município próximo, que é Poá, faço parte da Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê e esse final de semana estive representando o Alto Tietê no fórum, no FLIXP, né, que é o Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo. Então, eu agradeço muito, Luciana, as suas colocações. Eu quero, antes de tudo, fazer uma denúncia. Em relação à educação, que nós vimos aqui o quanto é importante. Nesse momento, e é falado sobre o novo ensino médio. E aí, quando você me fala da questão da importância da arte dentro das escolas, eu denuncio que na maior parte das escolas do estado de São Paulo, os alunos do segundo ano do ensino médio não têm mais aulas de arte. Não tem mais filosofia, sociologia, diminuiu história e geografia. Então, qual é a cultura desse jovem? Que já não tem quase acesso, porque para você dar acesso, você precisa trazer também identidade cultural, você precisa falar com ele que ele faz parte. Você precisa, igual você falou, essa questão do equipamento cultural ser pensado junto à população. Eu também sou numa cidade com um teatro de 18 milhões que se mantém fechado, sem lei de uso. Né? Então, são várias questões que denunciam o quanto nós temos deixado a cultura de lado. No Flix, uma das questões que nós colocamos foi até e você trouxe essa discussão também, de como a gente pensa essa cultura para além das experiências artísticas. E é essa a pergunta que eu quero fazer com você. Porque quando a gente fala em cultura e quando a gente fala em editais, ainda bem, em Mogi tem, Poá nós não temos. A única experiência com o edital em Poá foi através da Lei Aldir Blanc, onde eu e mais 3 artistas nos voluntariamos e fizemos tudo. Tá? Sem receber, fizemos, porque senão o recurso ia voltar. E aí o que eu pergunto a você, como que a gente pode pensar essa pluralidade e trabalhar a cultura não apenas através do edital? Porque ao mesmo tempo que eu falo que o artista ele precisa também se profissionalizar, a gente precisa trabalhar também a autoestima do artista, para que ele se veja nesse lugar e que ele consiga ter acesso aos editais, sim. Consiga ter a MEI, consiga fazer isso. Mas antes disso, nós temos toda uma questão de atividades culturais que não tem esse papel do ingresso. Então, como a gente pensa em dar um acesso para que esses fazedores de cultura possam fazer cultura? Tá? Então, essa é a minha questão. E tenho várias outras, mas muito obrigada. Eu gostaria que vocês voltassem à última apresentação que teve no e-mail dela, que eu não consegui, tá? Mas é só isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Como é que é seu nome mesmo? Gisele Magalhães. Gisele Magalhães. Gisele, agradeço muito sua pergunta. Sua preocupação é nossa, né? Sua preocupação é nossa. Eu acho que é um erro, né? Assim, na verdade, eu lembro quando houve aquela lei da música, do ensino de música nas escolas, que foi uma conquista, né? Foi uma grande conquista, um movimento que gerava um processo de transformação, ainda que só pela música naquele momento, a obrigatoriedade partindo desse setor da música, mas pensar numa formação, pensar num processo educacional que não contemple a arte é você pensar numa formação mutilada, né? Da construção de um ser humano. E aí, né, assim, a gente sabe que as leis, elas vêm e vão, enfim, a gente tem aí uma luta grande de reconquista de alguns processos e retrocessos que a gente vivenciou nos últimos anos. A gente tem passado por muita coisa. Mas eu vejo, muitas vezes, que nessa questão do artista e da formação do artista, da capacitação, muito dessa formação diante de uma escola hoje que está pautada por esse formato de ensino médio, as políticas culturais e os equipamentos culturais, elas podem de algum modo não resolver totalmente essa lacuna, mas ampliar processos de formação das artes que não estão acontecendo nesses lugares. Não é simples. Não é possível uma Secretaria de Cultura sozinha dar conta disso. Ela teria que se articular com uma Secretaria de Educação também, que se alinhasse com esse olhar para construir programas conjuntos. Né? Você falou também de edital, né? Você colocou vários pontos nas suas questões. Você falou também dos editais. Os editais, às vezes, as pessoas confundem editais falando assim, política de editais. Edital não é uma política, edital é um instrumento. Né? Então, como instrumento, ele é um instrumento importante quando a gente pensa em processos de democratização. No entanto, você tem razão quando a gente vê um grupo amplo de artistas e de profissionais da cultura que não conseguem, tem dificuldade na elaboração de um projeto. Então, não adianta a gente pensar num mecanismo que também não seja acessível. E aí acaba que ele não é tão democrático assim. Ele é melhor do que o balcão, do que aquela dinâmica anterior do balcão, que só tinha acesso ao orçamento pessoas que conheciam pessoas, né? Pessoas que tinham relações pessoais, de influência. O edital, ele veio enfrentar isso. Mas a gente sabe que o campo da cultura é feito de artistas, mas não só de artistas. Que garantem as dinâmicas de funcionamento. Quando a gente pensa num ciclo que vai da criação, produção, né, divulgação, distribuição e consumo, a gente está falando de uma dinâmica econômica que envolve múltiplos profissionais. Hoje, quando eu cheguei aqui, né, antes do horário, né, para a gente fazer o teste da apresentação, testar som, como é importante, por exemplo, o iluminador, como é importante o técnico de som, como é importante toda essa cadeia produtiva que está envolvida nos vários setores da cultura. Então, falar de uma formação, de uma capacitação no campo cultural, é pensar numa formação do artista, mas pensar na formação desses atores. Porque, às vezes, eu acho que fica até injusto, né, eu diria assim, de cobrar que o artista saiba de tudo, que ele domine tudo. O artista ele tem que entender a sua dinâmica de trabalho, o mercado onde ele está inserido, as relações profissionais que ele estabelece, os canais, as instituições, mas ele não tem condição de fazer tudo. Existem pessoas que se dedicam à gestão cultural, à produção, a outras áreas, a questão da comunicação. Então, como é que eu crio as ligas e as conexões entre esses profissionais? Como é que eu crio
para além do edital, que é um mecanismo importante de financiamento, mas para além de edital, como é que eu crio espaços geradores de encontros e conexões e formadores de redes, onde esses profissionais podem se encontrar, se complementar a partir de interesses comuns e desenvolver o seu projeto, desenvolver o seu trabalho, né? E não depender só de quando ganha o edital, porque a gente sabe também que o recurso público não dá para todo mundo, a demanda é sempre maior do que a capacidade de financiamento pública, né? Então, assim, a gente tem que pensar numa lógica que não é isso ou aquilo, é um conjunto de fatores e de ações. É preciso formação, é preciso acesso a um fomento financeiro, mas a um fomento técnico também. É preciso acesso à informação, né? Geração de estudo e pesquisa sobre o campo, entender o campo, identificar onde é que estão esses gargalos. Você levantou pontos críticos e gargalos muito importantes, mas fazer essa escuta de como é que os profissionais da cultura, né, dessa economia da cultura, dessa economia criativa, onde é que estão as fragilidades? Eu participei de uma pesquisa agora na pandemia, junto ao Observatório de Economia Criativa da Bahia, teve uma parceria com algumas universidades no Brasil. E a gente aplicou essa pesquisa justamente para identificar as dificuldades, as estratégias utilizadas e as demandas dos artistas. E muitos falaram, e foi percebido, lógico, por todos nós individualmente ou profissionalmente, da importância de dominar tecnologias e estratégias online, né? De monetização e acesso a equipamentos. Às vezes dava para resolver com o celular, em outros casos não dá para resolver só com o celular, né? Então, assim, foi apontado claramente, né? Se falou, por exemplo, de redes, de acesso a um crédito para financiamento de equipamentos, de tecnologias digitais, falou-se de formação, falou-se de marketing digital, falou-se da criação de redes e de conexão entre produtores, artistas, profissionais da cultura, para pensar novos projetos, criação desses espaços de cultura e de criatividade, de hubs criativos, né? Cada lugar tem as suas especificidades, mas existem questões que são nacionais, né? Que afetam todos nós da cultura no Brasil inteiro. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Gisele. Assim, eu falei um pouco da questão do edital da educação, né? Eu acho que aí tem uma discussão mesmo educacional, onde a gente tem que se articular e pressionar mesmo o legislativo para mudar questões importantes. Tirar a arte das escolas eu acho um crime. Agora, enquanto isso, a gente hackeia, né? Vamos hackear. Como é que a gente pode estabelecer parcerias que, de algum modo, venham compensar essa fragilidade? Eu não acho que esse seja o único caminho, não. É isso e aquilo. É continuar brigando politicamente, se posicionando, né? Cobrando dos legisladores, né? Cobrando também do executivo, mas também criando estratégias de redes que podem ser definidoras e formuladoras de soluções interessantes, inovadoras nesse por enquanto e para sempre, né? Porque a gente tem sempre junto, a gente está no território, ninguém trabalha sozinho. A resposta foi boa? Faltou alguma coisa? Se tiver, me diga. Acho que eu não estou vendo o teu rosto direito, eu estou vendo você, mas não estou vendo o teu rosto. Acho que se perdeu aqui por conta da plateia, né? A visão dela, ela está bem lá na frente, Luciana, mas eu acho que ela acenou aqui e está ok. Então, eu queria passar a palavra para outra pessoa agora. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Elisa Marina, eu sou jornalista e escritora. Oi, Luciana. Elisa, só acena para mim, porque eu estou vendo o menorzinho. Ah, tá lá atrás, tá encontrou? De vermelho. Eu queria trazer um tema um pouco espinhoso que eu não vi na tua fala, que é sobre religião.
poder das igrejas, né? Você falou que a gente está vivendo um momento difícil, e eu concordo, mas a censura, ela passa não só pela mão do Estado, mas também pelas igrejas. Então, como fazer um diálogo com as igrejas, quando sabemos que parte delas, certo cerceamento para o fazer cultura? É possível um diálogo? Olha, o diálogo não é simples, né? Realmente a gente tem posturas bastante duras e muito preconceituosas de algumas, né? De algumas igrejas, não vamos falar de todas, né? Eu acho que o caminho da cultura é da discussão da diversidade e da tolerância, né? A gente tem que partir daí. Quando a gente fala de cultura, e aí mais do que religião, eu acho que espiritualidade, né? Assim, essa nossa relação com o invisível, mais nesse sentido de uma espiritualidade. Mas quando a gente discute, por exemplo, a gente vê uma festa como a do Carnaval, né? Eu estava vendo agora o quanto as escolas de samba trouxeram as questões de desigualdade, quanto foram trazidas questões... Deu um ecozinho aqui, rapidinho. Tá. Então, assim, o quanto essas questões de intolerância religiosa passam... Ah, tá aí ela. Melhor ainda, estou vendo a pessoa. Que bom. Então, assim, eu acho que é função da cultura, essa ampliação desse olhar, sabe? É função da cultura a gente pensar numa forma de contemplar a diversidade de crenças, né? Quando, acho que foi a Grande Rio, né? Chega com aquele carro do Exu, né? Eu tenho certeza que teve gente que se chocou, né? Os mais rígidos, preconceituosos, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, né? O Brasil é tudo isso, né? A gente tem o preconceito, ele tem uma relação direta com o medo, né? Porque é isso, eu não conheço, eu tenho medo. Então, como é que a cultura pode ser esse espaço de aproximação e de quebra desses preconceitos, né? Colocando a gente em contato com o desconhecido, para a partir disso gerar esse olhar e esse diálogo necessário. Não é simples, não estou dando aqui uma solução fácil e simples. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente sabe que nós temos uma bancada evangélica bastante complicada, né, ali no nosso Congresso Nacional. Mas nem todos os evangélicos têm aquela posição, né? Os estereótipos, eles vão de todos os lados, tanto de achar que as religiões de matriz africana não são do bem, né? Bem, enfim. Quanto a achar que todos os evangélicos são preconceituosos. Não, né? Tem evangélicos que têm uma postura acolhedora, tolerante. A questão é a diversidade das crenças, é o acolhimento dessa diversidade. Agora, eu acho que a cultura é um espaço privilegiado para isso. Porque a cultura, como ela trabalha com o sensível, como ela trabalha com as linguagens artísticas, ela chega antes da razão na gente, né? A música, a poesia, não é um trabalho simples, mas é um trabalho que é construído passo a passo. E se a gente pensa nas pessoas que estão na gestão pública, nas pessoas que estão na escola, né, como a Gisele, eu sou professora, eu também sou professora, né? Eu estou ali sempre, todos os dias, tentando ali no meu microcosmos transformar, né, ou provocar reflexões naqueles jovens que eu me relaciono diariamente, para eles pensarem de outra forma. Se eu desenvolvo projetos, e o projeto é acolhedor não só no discurso, ele tem que ser acolhedor na prática, desde que a pessoa chega, que tenha cadeira para sentar, que tenha acesso para as pessoas com deficiência, né? Onde as pessoas se sentem na prática acolhidas, não só no discurso acolhidas. É um processo cultural e a cultura educa. Ela pode ser esse instrumento de educação ou não, ela pode ser manipuladora também, né?
Você pode usar a cultura como instrumento de manipulação. Mas não é disso que a gente está falando, obviamente, né? A gente está falando como instrumento de liberdade. Então, é trabalho de formiguinha, né? Assim, a gente fala de poder público, o Estado tem que ser laico. Ele não tem que ter religião. Mas tem foi que ter religião. o ex-prefeito. Oi? Está mudo dela, ela está mutada, não estou te ouvindo. Como é que abre aqui? Peraí. Não é? Pronto. O ex-prefeito do Rio, né, que nem compareceu ao... Eu não estou ouvindo. Talvez sem o microfone, já que ela está perto do computador, eu consiga ouvir, Manuel. Dá para ouvir? Dá. Tem um ecozinho, mas... Desliga o microfone. Dá para ouvir? Dá. O ex-prefeito, né, o Marcelo Crivella, que nem apareceu no Sambódromo, no tempo que ele esteve à frente da prefeitura do Rio. Foi, Márcio. Mas começa por aí. Já começa por aí, né? O prefeito, ele pode não gostar do carnaval, ele não é obrigado a curtir pessoalmente a festa popular. Mas é do povo, né? Ele ali não está na função do Marcelo, ele é o prefeito, né? E quando a gente pensa no carnaval, a gente pensa na identidade, na diversidade e em famílias que sobrevivem no carnaval, né? Eu vi pessoas falando assim, mas para que fazer um carnaval em abril? Devia deixar para o ano que vem. Eu falei, você vive do carnaval? Não fácil falar isso, as famílias que ficaram 2 anos, né, paradas, né, que vivem do carnaval o ano inteiro, produzindo, trabalhando, realizando uma série de coisas, né? Então, não é, a resposta não é única. Não estou ouvindo de novo, não, diz. Serviu de pretexto para quem não gosta de carnaval, a pandemia foi uma grande desculpa para que ele não acontecesse. E eu não preciso gostar, né? É isso. Eu só preciso respeitar e acolher o desejo do outro, né? Então, esse é um trabalho contínuo, que a cultura ela é uma força potente se ela for trabalhada nesse sentido, né? Então, assim, falar desses temas, né? Na hora que fala carnaval é sua festa, não. Carnaval levantou temas incríveis. Os debates que desfilaram nas avenidas foram incríveis, né? Ali é um olhar sobre o mundo. Ali é uma demonstração do que é urgente, né? Basta, bom entendedor, basta observar, né? Então começa daí. Valeu. Gente, eu estou adorando. O Manuel agora descobriu levar o computador. Olha que ótimo. Só, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que não. Então, vamos finalizar por aqui. Luciana, que eu sei que você também atrasou um pouquinho. Vou assumir o lugar da Kelly aqui, só um minutinho. Oi. Mas gostei muito das perguntas, viu? Ótimas perguntas do povo. Muito boas. Kelly está por aí? Acho que não. Bom, Luciana, então agradecer muito a tua presença e dizer que foi muito enriquecedor. A gente espera ter a possibilidade de contar contigo aqui de uma próxima vez presencialmente, né? Infelizmente dessa vez não foi possível, mas que bom que nós temos a tecnologia para nos apoiar e fazer essa ponte direta com o Rio de Janeiro, né? Essa ponte não aérea, mas tecnológica. Então, agradecer demais a presença, agradecer demais a presença de todos aqui e todas. Dizer que amanhã... Kelly, chega aí. Espera aí que a Kelly vai reassumir o lugar. Mas só para dar o recado, né, para continuar. Dizer que amanhã nós vamos ter a presença do professor Manuel Gama, que inclusive estava aqui até agora há pouquinho, infelizmente teve que se ausentar.
mas também que é uma pessoa incrível, maravilhosa, uma potência de conhecimento, e que a gente vai ter grandes temas ainda durante a semana. Então, pedimos que vocês, por favor, ajudem também a divulgar, para que tenha mais gente também tendo acesso a esses conteúdos. Enfim, passo a palavra para a Karen. Obrigada, Manu. Luciana, querida, muito obrigada. Já colhi algumas outras tantas colocações e informações ali no hall do teatro, agora mesmo. Foi extremamente, como posso dizer, me sinto embevecida de ter ouvido você. A indicação da Ju foi mais que precisa, ela que indicou seu nome para abrir a noite, abrir o seminário, e abrimos em grande estilo, posso dizer. Queria só reforçar a tua fala do desenvolvimento. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Marshall Berman, que escreveu uma obra lá no século passado, podemos dizer, né? No final dos anos 80, em 86, mas ela foi publicada aqui no Brasil por volta do início dos anos 90, e ele dá um exemplo sobre esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento que não queremos, muito peculiar. E eu queria fechar a noite fortalecendo essa sua fala e citando o Marshall Berman, em Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Ele faz uma passagem utilizando do Fausto, do Goethe, e ele demonstra que esse desenvolvimento econômico a qualquer custo, esse desenvolvimento do turismo predatório, ele é um desenvolvimento de uma corrida em que o homem destrói a si mesmo, né? E é justamente na contramão disso que estamos trabalhando. É justamente na construção de um mundo em que haja permissão, em que haja dignidade, em que haja possibilidade de não só sobrevivermos, mas de vivermos plenamente, conjuntamente, que a cultura se estabelece. É nesse caminho desse desenvolvimento humano, humanitário e ostensivo que nós acreditamos. E de tudo que ouvimos hoje, só nos reforça que estamos no caminho certo. Então, muito obrigada pela sua participação hoje, por doar o seu tempo. Acho que é bastante importante que todos aqui saibam que essa grande pesquisadora, essa grande mulher que batalha há tantos anos já nessa seara, doou o seu tempo para estar conosco aqui hoje, compartilhando esses saberes e esses fazeres. Muito obrigada mais uma vez, Luciana. Sinta-se convidada a conhecer Mogi das Cruzes. Faremos muito esforço para trazê-la presencialmente para conhecer a nossa cidade. E também estamos todos convidados a conhecer o seu polo de pesquisa, o seu trabalho aí nessa cidade maravilhosa. Obrigada mais uma vez pela noite. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco. Reitero o convite do Manuel. Tínhamos quase 70 inscrições para hoje, mas fica a gravação de hoje para aqueles que não puderam estar presencialmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, secretária. Obrigada, gente. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, viu? Fiquei muito feliz quando Juliane, né, falou comigo. A gente tinha se encontrado virtualmente também numa conversa. E aí, quando ela me mandou o e-mail, ela falou assim: você toparia? Eu topei na hora. No primeiro momento, eu fiquei em dúvida se seria presencial ou online, porque dependia do dia. Então, olha, já topei aí o convite para conhecer presencialmente Mogi das Cruzes. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que esses seminários são momentos muito importantes para a gente parar e refletir e pensar sobre os caminhos que a gente quer trilhar, né, desse novo lugar. Não adianta pensar em política pública sem ter uma reflexão antecedente a isso, o que se pretende fazer. Então, eu estou super feliz, viu, adorei as suas intervenções. Eu me senti em casa, viu, com as intervenções de todas das nossas amigas também que estavam presentes aí. E assim, o Manuel foi ótimo também. Você tem uma equipe maravilhosa, né? Manuel, Juliane, Ana Cristina.
Cristina, até anotei aqui para não perder o nome de ninguém, a Cristina, que é assessora de gabinete, né? Que foi muito legal também, mas Kelly, eu sei que você lidera, você é a timoneira desse processo, desejo muito boa sorte para você, para todos que estão envolvidos, porque isso é uma construção que você está num lugar de liderança, mas que envolve todo mundo que está presente. Todos os agentes e profissionais da cultura têm o seu papel nessa construção coletiva, viu? Então, tudo de bom para vocês, feliz seminário, viu? E até breve, tanto eu aí como vocês aqui. O convite está firmado. Até muito breve, fique segura. Até. A gente tem uma outra oportunidade ainda este ano que a gente vai trazer você. Fique tranquilo. Maravilha. Obrigada, Luciana. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um beijo grande a todo mundo. Até amanhã. Até amanhã, gente.